observações, pessoal, neste experimento simples, bem simples, é para, tipo assim, não explicar, mas demonstrar como funciona o princípio ali do chuveiro elétrico. Já reparou que a gente está lá, nossa, está muito quente, ele muda a chavinha, ele fica menos quente. Ou então está frio, eu quero aumentar, então a gente muda lá a chavinha, ele fica mais quente. Tá? Então o que será que acontece ali dentro do chuveiro? Tá? Então não tem como a gente colocar uma câmera lá dentro para ver. A gente vai fazer um experimento simples aqui e tentar conciliar com a parte conceitual, que é bem simples, tá? Não encerra o assunto, isso aqui é só um apanhado geral aqui dos principais conceitos. Então é o seguinte, a gente já viu no experimento anterior que a luminosidade é diretamente proporcional à corrente elétrica. O que tem a ver com isso aqui agora? Que aqui a gente não vai medir a corrente elétrica, a gente vai só perceber a luminosidade. Tá? Então, quanto maior a luminosidade, maior a corrente elétrica, quanto menor a luminosidade, menor a corrente elétrica. Mas o que nos interessa aqui agora? Ó, o aquecimento, no caso lá, o aquecimento de chuveiros, qualquer condutor que conduz uma corrente elétrica, ele aquece. Tá? E lógico, no chuveiro elétrico, esse aquecimento é legal, eu preciso disso, entendeu? Porque senão não vai esquentar a água, né? O que o chuveiro vai esquentar a água? Ó, o aquecimento é diretamente proporcional à corrente elétrica, ou seja, quanto maior a corrente elétrica, maior vai ser o aquecimento. E quanto menor a corrente elétrica, menor também vai ser o aquecimento. Aí, e a corrente elétrica em questão? Agora relacionando a resistência elétrica. Então é o seguinte, pessoal, esse 1 é o 1 sobre resistência elétrica, por quê? Para indicar que é inversamente proporcional. Ó. Quanto maior a resistência elétrica, menor vai ser a corrente elétrica. Ou quanto menor a resistência elétrica, maior será a corrente elétrica. Isso são grandezas inversamente proporcionais. Então, você só vai ficar sabendo agora. Aí é o seguinte, e a resistência elétrica em si, ela também, uma das grandezas ali que define ela no material, vamos supor o mesmo material, cobre, ou alumínio, ou ferro, algum material condutor, o mesmo material, que uma das características, uma das grandezas que interfere na resistência elétrica é o comprimento desse condutor. Quanto maior o comprimento, maior será a resistência elétrica, e quanto menor, menor será a resistência elétrica. Enfim, vamos para o nosso experimento simples agora, para a gente concluir esse vídeo, que faz parte também de uma atividade da disciplina ATCC 2 da UFIL. Muito bem, pessoal, então essa aqui, ó, não são todos chuveiros iguais, mas um chuveiro tradicional aí usado há um tempo, esse aqui é a resistência que fica dentro do chuveiro. Tá? A gente já viu aí no primeiro experimento, né, dessa sequência aí. É o seguinte, então isso aqui fica dentro do chuveiro, recapitulando, né? Se ligar na tensão na tomada aqui, ó, é uma tensão, vamos dizer, a nominal dele, só que é o seguinte, essa fiação aqui vai derreter, ela não vai suportar, porque vai aquecer muito. Então, ligando na tomada, né, o tradicional 110, né, 220 que a gente usa aí, isso aqui tem que estar dentro da água já, porque aí vai esquentar, vai transmitir esse calor para a água de uma forma que isso aqui não vai queimar, não vai esquentar tanto, né? A função dele é realmente essa, transmitir o calor para a água.
Mas é o seguinte, aí enfim, você virou a chavinha lá, o que acontece? É o seguinte, pessoal, tá vendo esses três aqui, ó? 1, 2, 3. Então esse fio aqui eu coloquei pra gente fazer o experimento aqui, mas ele fica encaixado lá dentro do chuveiro. Quando você muda a chavinha, ele muda para um ou muda para outro. E quando tem mais uma regular, tem mais uma aqui, né? Mais uma chavinha e tal. O que acontece? Em uma chavinha, pega o maior comprimento da resistência. E como a gente já viu, o maior comprimento da resistência, isso vai causar uma maior resistência. E uma maior resistência gera uma menor corrente. E uma menor corrente gera um menor aquecimento. Já na outra regulagem, vai pegar um menor comprimento, né, do fio aqui. Esse fio está enrolado, né, emaranhado aqui, em forma de resistência. E sendo o comprimento menor, vai ser menor a resistência, que por sua vez vai ter uma maior corrente, e uma maior corrente, um maior aquecimento. Enfim, agora vamos ligar isso aqui, ó, num circuito simples de bateria. Ó, essa bateria tem 9 volts. Em vez de a gente usar um multímetro, a gente vai perceber essas ideias aqui, ó, de menor e maior resistência com a luminosidade da lâmpada. Então, recapitulando, quanto maior a luminosidade, maior corrente elétrica. E maior corrente elétrica, menor a resistência. E quanto menor a luminosidade, menor a corrente elétrica e maior resistência elétrica. Tá bom? Então vamos lá. Então, ó, ligando aqui, esse ponto aqui vai ficar fixo, tá? Vamos lá, a lâmpada vai ser como se fosse um multímetro nosso para medir a corrente elétrica. Só que a gente vai perceber pela luminosidade dela. Recapitulando, hein? Então vamos lá, ó. Ligou. Agora vamos com o amarelo. Agora vamos perceber com o outro aqui como é que vai ficar. Ó, então a luminosidade maior. Então aqui, ó, a corrente elétrica é maior e, por sua vez, a resistência elétrica é menor. E aqui, ó, a luminosidade é menor, por sua vez, a resistência elétrica é maior. Enfim, pessoal, quando vira a chavinha, é para mudar essa opção. Ou vai pegar toda a fiação, que aí tem uma resistência elétrica maior, ou parte da fiação que vai ter uma resistência elétrica menor. E a resistência elétrica está ligada ao fato da corrente elétrica, que por sua vez vai ocasionar uma maior ou menor aquecimento na água. Tá bom?